Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula aqui é a aula de Contra-Reforma, ou seja, o que a Igreja Católica fez para conter o avanço protestante na Europa Ocidental. Belezinha? Não se esqueça de curtir a aula, não se esqueça de deixar aqui um comentário dizendo de que parte do país você é e não deixe de seguir o 10 de História no Facebook. Belezinha? Lá você vai ter atualização, sempre que aparecer uma aula nova eu vou colocar ali e aí você tá ligado no canal, tá certo? Bom, o que significa então Contra-Reforma? Contra-Reforma é o movimento da Igreja Católica para se rever, para se modernizar. É uma forma da Igreja Católica conter o avanço protestante. Antes de fazer a reforma, quer dizer, para fazer a reforma religiosa propriamente dita, né, a reforma dessa vez da Igreja Católica, por isso a Contra-Reforma, para pensar nessas medidas, a Igreja Católica vai convocar o Concílio de Trento. É uma reunião entre 1545 e 1563. Observa, são 18 anos de reunião. 1545 a 1563. Qual que é o objetivo disso? É olhar para a própria igreja e pensar o que ela está fazendo de errado para que ela possa se corrigir, para que ela possa voltar a ter fiéis e avançar na quantidade de fiéis. Mas, Vitor, como assim se rever? Bicho, a questão é a seguinte: o cristianismo católico foi inventado, né, ao longo de toda a Idade Média. Então a gente tem lá o Concílio de Nicéia, a gente tem diversos dogmas, diversas bulas, diversos ajustes do cristianismo que se adequavam ao mundo medieval. Só que o mundo medieval, como a gente viu nessas aulas aqui do Renascimento, o mundo medieval já não existe mais. O mundo medieval foi totalmente transformado. Então, esse mundo moderno, esse mundo urbano, esse mundo agora absolutamente burguês, e no sentido burguês, né, eu não quero falar do burguês do rico, eu quero falar no sentido burguês daquele que mora no burgo, daquele que mora na cidade. Este cara tem uma outra forma de pensar. Está entendendo? No ambiente rural, as pessoas se relacionavam de outro jeito, tinham uma outra concepção de vida. E como tem uma outra concepção de vida, tem uma outra concepção de religião. Agora, no ambiente urbano, a minha concepção de vida mudou, por isso que a gente fala do renascimento cultural, né? Da maneira de produzir arte, na maneira de se ver, de perceber o mundo, de se relacionar com as pessoas e também com Deus. Então a Igreja Católica ela precisou fazer o seguinte, ela precisou dizer, olha, no ambiente urbano, a melhor maneira de se relacionar com Deus é essa. Tudo bem? Então nós vamos repensar as práticas católicas. Primeiro, eu preciso reafirmar os dogmas do catolicismo. O papel de Maria, o papel, né, de Jesus, o papel de Deus. Né? Então a Santíssima Trindade a gente precisa reforçar. Né? Então alguns dogmas, né, a vida após a morte, isso tudo vai ser absolutamente reforçado pelo Concílio de Trento. Agora, eu preciso fazer outras coisas. Por exemplo, criar seminários. E aí você fala, pô, Vitor, mas como assim criar seminário? Bicho, não tinha seminário. O cara era padre, aprendendo a ser padre, com alguém do lado dele, acompanhando os trabalhos de um padre. Então, a longo prazo, como é que eu controlo? Né? Então, porque eu sou padre, daí eu ensino alguém, que ensina alguém, que ensina alguém. E aí, a hora que eu vou ver, cada padre tem um pensamento, cada padre tem um estilo, cada padre tem uma prática. Então, criar seminários significa ensinar ao próprio clero o que significa ser católico, porque o próprio clero não tinha muita clareza do que significava ser católico. Em consequência disso, eu vou criar o catecismo. O catecismo é o conjunto básico que você, católico, né, que uma pessoa católica tem que acreditar. Né? Então a gente vai fazer catequese. Por que catequese? Que é para ensinar o catecismo, que é um conjuntinho básico de crenças que você tem que ter, com as quais você precisa concordar para que você possa ser católico. Porque se você não é católico, você não concorda com o catecismo, você não concorda com essas crenças. Se você não concorda com essas crenças, você não pode ser católico, ué.
Tudo bem? Então tem lá o catecismo. Outro elemento, criação do índex. Como assim índex? A gente vai criar, né? A gente vai criar um conjunto de livros que você não pode ler. Por quê? Porque não são livros adequados para o católico. Vitor, mas eu não concordo com isso, eu acho isso errado. Não, tudo bem, você pode achar errado, não tem problema, não estou pedindo para você concordar. Eu estou só te dizendo que a igreja lá no século XVI vai dizer que tem um monte de livro que você não pode ler. Tudo bem? Lá no século XVI. O índex ele funciona até a metade do século XIX. Tá? Então, até o século XIX, a igreja via os livros, lia os livros e dizia: esses daqui um católico não pode ler. Ou porque tem pornografia, ou porque tem morte, ou porque fala mal do cristianismo, ou porque divulga o comunismo, ou porque divulga outra religião. Né? Tem vários motivos que levam um livro a ser adicionado ao índex, né? A essa lista de livros proibidos. Temos uma outra coisa que a gente vai fazer. Vamos reativar os tribunais do Santo Ofício. A Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ele estava entrando em declínio. Mas, a partir do Concílio de Trento, a partir de 1563, a gente dá um novo valor para esse Tribunal do Santo Ofício. Então, de novo, a gente vai combater as heresias de novo, a gente vai queimar pessoas de novo, a gente vai dizer o que pode, o que não pode, e punir e perseguir essas heresias. Lembrando, heresia quer dizer escolha. Então, o Tribunal do Santo Ofício, ele punia aqueles que escolheram não seguir o catolicismo. Tudo bem? Heresia significa escolha. Eu escolhi não seguir o catolicismo. Eu sou um herege. Tá? Então, o índio na América, ele não é considerado herege. Por quê? Porque ele nunca conheceu o cristianismo. Depois que ele conhece o cristianismo, aí, se ele escolher outra coisa, ele pode ser considerado um herege. Mas herege só pode cometer uma heresia quem escolhe um outro caminho que não a doutrina oficial da Santa Igreja Católica. Tá claro? Outro elemento, criação da Companhia de Jesus. Né? Na verdade, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, eles já estão lá desde 1534. Mas a ordem dos jesuítas, né, essa ordem religiosa dos jesuítas, vai ser lançada a buscar novos fiéis através da educação e da catequese, especialmente na América. Então eles vão lá para o Japão, eles vão para a África, eles vão para a Ásia, mas especialmente os índios aqui na América vão ser considerados os alvos mais adequados da Companhia de Jesus. Aqui a gente pode discutir várias coisas, a gente pode discutir vários preceitos. Né? Primeiro, se eu devo ou não respeitar a cultura de um certo povo, se eu devo ou não entendê-los, né, como criaturas civilizadas e preservar a cultura deles, ou se eu devo simplesmente ocidentalizar todo mundo. Né? Essa abordagem absolutamente etnocêntrica, eurocêntrica, de olhar para o índio como uma criatura inferior que precisa ser catequizada, hoje é considerada absolutamente equivocada. Hoje a gente fala de preservação dessas culturas e não fala de conversão dessas culturas. Né? Hoje precisa haver um respeito maior, menos etnocêntrico em relação aos índios. Tá? Então, vamos vir aqui, os jesuítas virão aqui, né, na América para catequizar esses indígenas. Tudo bem? Bom, quando eu falo do Tribunal do Santo Ofício ou da Inquisição, né, a gente está falando de julgar e condenar os hereges. Ou também podem ser os infiéis. Infiel é aquele muçulmano, por exemplo. Né? O indígena jamais vai ser considerado um infiel. Estou colocando aqui algumas formas de tortura, né, que servem muito mais. Né? Na verdade, usar a expressão tortura é uma expressão que a gente usa no século XXI, mas que não era visto assim lá no século XVI. No século XVI, esses instrumentos aqui, como Iron Maiden, né, como a cadeira de fogo, ou como o empalador, né, essa pirâmide aqui que era introduzida no sujeito, a gente está falando, na verdade, de formas de convencer o diabo a sair do seu corpo. Então eu coloco você numa situação absolutamente dolorosa para que o diabo decida sair do seu corpo. Eventualmente você morre. Pô, imagina.
né? Eventualmente você morre, mas eu faço isso pelo seu bem. A percepção que o inquisidor tinha é que ele não estava te maltratando, pelo contrário, a percepção que ele tinha é que ele estava fazendo alguma coisa pelo seu bem, para te salvar. Por isso, ele dormia a noite tranquilo, passava o dia tentando expulsar o diabo do corpo dos outros, passava o dia tentando te purificar, ou seja, te torturando, infligindo dor a você, mas dormia tranquilo à noite. Dormia tranquilo à noite porque, na concepção dele, ele estava tentando expulsar o diabo de dentro do seu corpo. O Tribunal da Santa Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, vai atuar especialmente na Espanha, em Portugal e na Itália. Quer dizer, tem uma abrangência bastante restrita esse Tribunal da Santa Inquisição. Observa que são regiões majoritariamente católicas, né? Ele não entra na França, onde teve a reforma do Calvino, ele não entra na Alemanha, onde teve a reforma do Lutero, tampouco entra na Inglaterra, onde teve a reforma do Henrique VIII. Então, nessas regiões que eram periféricas em relação aos centros reformistas, vão ser fiscalizadas, vão ser de uma certa forma protegidas, né, do ponto de vista do católico, para evitar a penetração dessas ideias protestantes. Belezinha? Querido, hoje é isso. Hoje é isso. Passa lá no site 10historia.com, faça os seus exercícios e esteja preparado para o que daí vier. Maravilha? Abraço, até mais.